Olá, eu sou o professor Belmiro Júnior, sou teólogo e pedagogo, também sou mestre e doutorando em teologia, sou professor da Faculdade Boas Novas, na área da pedagogia e também da teologia. Também atuo como pastor, onde a partir das ações práticas eu posso continuar a reflexão no meio da comunidade e construir aí uma teologia que une ação e reflexão. Seja bem-vindo ao curso de Ciências Teológicas, neste componente curricular que é o Pentateuco, componente que tem 80 horas. Estamos empenhados em oferecer todas as condições para que você alcance pleno aprendizado deste componente curricular, que tem o objetivo de apresentar os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os nossos objetivos específicos são compreender como se deu o processo histórico do Pentateuco a partir das suas tradições, bem como explicar quais são essas tradições. Compreender ainda os aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos do mundo antigo, bem como fazer uma abordagem ainda aos 5 livros do Pentateuco, no caso Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. As descobertas arqueológicas, bem como também as históricas e geográficas, têm jorrado luzes sobre os estudos do Pentateuco. O Pentateuco, que é um bloco extenso no cânon do Antigo Testamento, representando aí a 5ª parte. A primeira revelação de Deus sobre a história da humanidade é apresentada exatamente no Pentateuco, destes primeiros 5 livros. Porém, claro, não se pode compreender e entender todo esse mundo de vários contextos. Nós vamos estar, inclusive, explicando esses vários contextos e simbolismos também apenas com o senso comum da fé. O Pentateuco é uma parte do cânon bíblico do Antigo Testamento, contendo aí os 5 primeiros livros da Bíblia. E uma das questões principais que nós devemos entender, ou precisamos entender, é quem é o autor, ou quem são os autores deste bloco do Pentateuco. O Pentateuco, ele, dentro desses 5 livros, é uma obra de um autor apenas, no caso Moisés, como a tradição judaica e em seguida também a tradição cristã vai apresentar. Então, sendo um autor uma produção de uma época apenas, ou o Pentateuco é produção de várias mãos, ou seja, de vários autores e autoras no decorrer da história, sendo aí uma produção que seguiu etapas, né? Contextos. E assim nós podemos dizer, o Pentateuco é uma produção no processo diacrônico, ou seja, dentro de um desenvolvimento histórico. Desses 1000 anos de produção do Antigo Testamento, aí nós podemos entender ali do século 13 a.C. até o século 2 a.C., nesse período. O outro ponto a se pensar é como relacionar os fatos acontecidos e ocorridos no Pentateuco, seu contexto histórico, a sua linguagem, as comunidades que estão produzindo esse texto, a partir com a nossa realidade, né? Relacioná-los com a nossa realidade, com a nossa vida espiritual. O que o Pentateuco tem a ver com a nossa realidade, com a nossa caminhada cristã? Quais as luzes que ele pode dar, iluminando aí a nossa caminhada de fé, o nosso envolvimento na sociedade, como o Pentateuco ele pode nos orientar em nossa vida. Na nossa próxima videoaula abordaremos a unidade 2, que tem como tema Registros de um Povo. Encerramos aqui esta videoaula, mas nós vamos continuar no ambiente virtual de aprendizagem. Fique com as nossas palavras-chave e também até breve.